Fala tropa, vamos começar aqui nesse vídeo o planejamento do nosso sábado, dia 9 do 8, tá? Com muitos jogos, como vocês estão vendo aqui, né? Minha lista de planejamento do dia, muitos jogos. Esse final de semana, que eu sei que domingo é dia dos pais, mas estarei também acompanhando muito desses jogos aqui, né? Estarei trabalhando, porque já voltou muitos dos campeonatos, como vocês estão vendo aqui, o campeonato belga, o campeonato holandês, o campeonato egípcio e outros campeonatos que já estavam rolando, né? Para a gente poder trabalhar. Então, tem muitos jogos, estarei on esse final de semana, tanto sábado quanto domingo, buscando oportunidades para a gente, beleza? Vamos lá, vamos falar começar aqui o planejamento. Já curte, já se inscreve no canal agora mesmo. E começando com os favoritos do dia. Cara, tem uma lista muito grande de favoritos do dia. Muito grande mesmo. Mas a grande maioria deles eu vou trabalhar no ao vivo e não no pré-jogo, tá? Todos esses favoritos, dá para trabalhar no pré-jogo? Dá. Eu tô fazendo aqui, eu tô mostrando essa lista de favoritos para vocês, mas, cara, não é para chegar aqui e botar a vitória de todo mundo no bilhete não, tá? Não é para fazer esse tipo de bingo não. Se for trabalhar no pré-jogo, trabalhar de forma individual, no máximo fazendo uma dupla nesses jogos, beleza? Mas todos aqui dava para trabalhar no pré-jogo? Dava, esses favoritos, tá? Mas tem alguns deles que eu vou explicar aqui para vocês. Começando com o Taishan contra o Shandong Haithai. Cara, nesse caso o Taishan é favorito demais dentro de casa, muito favorito mesmo. Tá brigando aqui dentro das primeiras colocações, né? Na verdade não vai brigar, vai ficar no meio de tabela mesmo, mas vai enfrentar o pior time do campeonato, né? O Haithai perdeu 14 jogos, empatou 3 e tem apenas 2 vitórias no campeonato, com 34 gols sofridos. Cara, é o pior time do campeonato jogando fora de casa. Então, o Taishan é bem favorito aqui, não tem nem muito o que falar. O retrospecto entre eles também é favorável para o Taishan. Então, eles são favoritos e devem vencer dentro de casa. Aí é um jogo que dá para você combinar em uma dupla de pré-jogo, tá? Inclusive, vou comentar daqui a pouco outro confronto do campeonato chinês, que é o Shenhua contra o Shanghai Port, né? São os dois melhores times do campeonato. E quando eu comentar esse jogo, eu vou indicar também uma opção que dá para você utilizar com essa dupla, com essa vitória do Taishan, ok? Beleza? Vamos lá, vamos para o próximo. Clube Bruges contra o Cercle Bruges. Clube Bruges é favorito para esse jogo, tá? É o melhor time, na minha opinião, da Bélgica, junto com o São Geloese ali também. Foram os dois melhores times da temporada passada. Vai enfrentar o Cercle Bruges. Eles são favoritos, só que tem um ponto aqui, tá? O Clube Bruges, agora, né, nessa semana, enfrentou a equipe do Salzburg, fora de casa, venceu por 1-0, uma boa vitória. Mas o jogo ainda não está resolvido. Então vai ter o jogo de volta agora, vai jogar em casa na Bélgica, é favorito para se classificar para a Champions League, porém, como eu falei, não está resolvido. E nesse início agora, né, é mais importante estar na Champions League do que brigar pelo Campeonato Nacional. E para mim eu levo muito em consideração essa prioridade nos jogos, tá? E nesse caso, a prioridade, o foco do Clube Bruges vai ser nesse jogo dia 12 e não nesse jogo do dia 9 pela divisão A, né? Pela Bélgica. Liga Belga. Então, para mim, esse ponto é um ponto muito relevante para não fazer essa aposta no pré-jogo. A odds está boa, não está ruim, 45, dá até para esperar no ao vivo pegar uma odds melhor. Só que o fato de ter esse jogo, pela Champions League, que é um jogo muito importante, me deixa com o pé atrás. Pode ser que até o Clube Bruges poupe alguns jogadores para esse confronto. E essa mesma análise que eu fiz aqui no Clube Bruges serve para o Salzburg, tá? Eles vão jogar em casa também, são favoritos, né? Mas a prioridade não é essa. A prioridade é o jogo contra o Clube Bruges e eles precisam reverter o placar, já que perdeu em casa. E, cara, esse placar foi 1-0 para o Clube Bruges, que foi levemente melhor, mas o Salzburg perdeu muitos gols. Se eu fosse colocar aqui um placar justo pelo desempenho das duas equipes, seria 1-1. Seria 1-1, não seria a vitória do Clube Bruges. E é por esse motivo que tanto o Salzburg, que está pagando em 28, quanto o Clube Bruges, que está pagando em 45, são favoritos nesse sábado, são. Mas não vale a pena apostar no pré-jogo, porque o foco deles está em outra competição. Mas no ao vivo, de acordo com o que o campo estiver mostrando, aí sim você pode estar a favor da vitória deles.
O Vitória Pilsen vai enfrentar o eslovaco, o Vitória Pilsen que também tem jogo, quer dizer, não tem jogo, cadê? Tem jogo sim, cadê aqui? Aqui, o Vitória Pilsen que perdeu para o Rangers por 3-0 fora de casa vai precisar reverter o placar também no dia 12, né? Ou seja, esse jogo do dia 9 aqui também acaba deixando dúvidas. No caso do Vitória Pilsen, eu acredito que eles vão com o time titular aqui, tá? Eu acredito que já está eliminado, né, pro Rangers. 3-0 para virar esse placar é muito difícil, mas vamos ver como é que vai estar. O que eu não gosto aqui é a cotação em 18, então eu prefiro no ao vivo esperar uma cotação melhor, não só de resultado, mas até mesmo de primeiro tempo, né, de vitória no primeiro tempo, de gol no primeiro tempo. Eu prefiro explorar esse mercado. Mas se você quiser utilizar essa odds 1,18 em alguma dupla, é uma odds que dá para você esperar, dá para você utilizar, tá? O Feyenoord e o Rangers, já vou comentar aqui esses dois jogos, tá? O Rangers, como eu falei, ganhou de 3-0. Aqui vai enfrentar um Dundee dentro de casa, deve vencer, até porque perdeu o primeiro jogo do campeonato da Liga, né? E já viu o Celtic abrir aqui 3 pontos e o Rangers tomou o empate ali perto do final do jogo, né? Foi contra o Montreal, acabou tomando empate, foi 1-1, ficou com um ponto. Então o Rangers sabe que esse início de campeonato é muito importante, porque se deixar a equipe do Celtic desgarrar, meu irmão, já era, né? Já era. Então eles são bem favoritos aqui. Acredito na vitória, acredito no jogo de over 1,5. Vale a pena estar de olho na vitória no primeiro tempo, né? Dá para trabalhar esse leque de mercados. O Feyenoord, que venceu a equipe do Fenerbahçe em casa por 2-1, né? Tava ganhando por 1-0, tomou um empate. No finalzinho do jogo fez o 2-1. Também vai com tudo para esse jogo aqui contra o NAC, mas é a estreia do campeonato holandês. Pode ser que poupe alguns jogadores nesse confronto por conta do Fenerbahçe. Então, se for fazer alguma coisa no pré-jogo, espera a escalação sair antes de fazer alguma coisa. Mas são bem favoritos aqui contra o NAC, tá? Então vale a pena estar de olho. O Bodo Glimt vai enfrentar o Tromsø. Cara, o Bodo Glimt é a melhor equipe do campeonato norueguês, mas vai enfrentar uma equipe também bem qualificada, né? Eles precisam dessa vitória aqui para passar do Viking, que é o primeiro colocado hoje, só que o Bodo está com um jogo a menos. E como eu falei, o Bodo é favorito dentro de casa, tá? Só que essa cotação para mim é uma cotação ruim contra um time que está ali no quarto colocação. O que é que eu vou optar aqui? Eu vou esperar o ao vivo uma cotação de odds maior e melhor. Até porque no campeonato norueguês, várias equipes que nós temos aqui, o Bodo é a melhor defesa do campeonato, mas tem uma defesa fraca, tá? Então, em muitos jogos, principalmente contra essas equipes da parte de cima da tabela, o Bodo sai perdendo. Isso acontece muito no campeonato norueguês. Dessas equipes da parte de cima da tabela, começa o jogo a tomar um gol. Então, e depois ir lá e buscar a virada. Então, por conta disso, eu sempre espero no ao vivo, porque no ao vivo sempre surge oportunidade de pegar cotações melhores. Só que, obviamente, você pode trabalhar o mercado de gols. Eu sei que está pagando um pouco aqui no over 1,5, o Gol HT também, mas no ao vivo dá para você trabalhar esses dois mercados, que são mercados excelentes, tá? Passando rapidinho aqui outros favoritos. O Slavia Praga, bem favorito contra o Teplice, só que pagando em 14. O Al-Ahly vai jogar, e para mim é o melhor time, né, da África, tá, do continente africano. É o Al-Ahly, o Pirâmides, o Mamelodi. Esses três times eu sempre estou a favor da vitória, e você sabe muito bem disso porque eu comento bastante. Só que aqui é a primeira rodada, né, do campeonato egípcio. Então eu não acompanhei a pré-temporada do Al-Ahly, né, só acompanhei até o Mundial de Clubes. Não sei como é que está a preparação, não sei qual é o time que está a campo. É muito difícil a gente pegar informações no pré-jogo, né, um dia antes que eu estou gravando esse vídeo, desse campeonato, do campeonato egípcio. Então é esperar realmente ali no ao vivo, ver qual é o time do Al-Ahly que vai a campo, que foi um time que se reforçou bastante para a temporada, contratou o melhor jogador do Zamalek, que é Zizo, né, que é o seu maior rival, e então ficou ainda mais forte esse time do Al-Ahly, e é favorito para esse confronto. É um time que deve sair com a vitória, só que é o que eu falei para vocês. Aqui, cara, temos que esperar a escalação e temos que ter o alerta porque é o início do campeonato. O Estrela Vermelha sempre doutrinando no seu campeonato, é favorito demais aqui para poder vencer, né? Venceu também pela qualificação da Champions o jogo fora de casa por 3-1, está bem encaminhada essa classificação.
E, cara, deve vencer aqui. Também é um jogo sempre favorável para gols de Estrela Vermelha. Sempre está na minha lista, no meu planejamento aqui, né, do dia. Sempre estou comentando com vocês. Outros dois favoritos que nós teremos é Fenerbahçe, que pode ser que poupe alguns jogadores, né, vai jogar contra o Alenyaspor. Pode ser que poupe alguns jogadores, mas é favorito. E o PSV, que aí sim é favorito pra caramba, dá pra utilizar no pré-jogo. O PSV para vencer, para fazer mais gols, ou handicap -1. Cara, uma bet muito boa é o PSV -1 handicap asiático, com o Rangers -1 também handicap asiático. Se eles ganharem por 2 gols é green, se ganhar por 1 gol é reembolso. Só perde se for empate ou derrota do PSV e do Rangers. Essa dupla de handicap é uma dupla muito boa, tá? Porque eles são dois favoritos gigantes. O Flamengo vai enfrentar o Mirassol. E, cara, o Flamengo perdeu agora, foi eliminado pela Copa do Brasil. E, obviamente, deixou claro que a prioridade foi o Brasileirão e a Libertadores. Isso está desde o início, tá? Eu não sei porque os torcedores do Flamengo... Eu sou um torcedor do Flamengo, mas, cara, eu não entendo boa parte da torcida do Flamengo. Sem sombra de dúvidas, é aquela parte da torcida que não acompanha o time de perto, né? É aquela parte da torcida que não vai para o estádio. É a parte da torcida que não entende que você... É quase impossível, não vou dizer que é impossível, né? Mas é quase impossível você conquistar uma tríplice coroa. Meu irmão, se você for ver na Europa, são poucos os times que conquistaram uma tríplice coroa. Ou seja, ganhou a Copa Nacional, a Liga Nacional e a Champions, né? Que no nosso caso é a Libertadores. São pouquíssimos times, pô. Pra você ter ideia, o Real Madrid nunca ganhou uma tríplice coroa. O Real Madrid, que é o maior campeão da Champions, o maior campeão da La Liga, mas nunca ganhou uma tríplice coroa. Só para você ter ideia do nível de dificuldade. Pô, são poucos times que conquistaram isso. É PSG, City, Ajax, Barcelona, né, que conquistou 2 vezes. Não sei se estou faltando algo. Não sei se Manchester United ou Liverpool já conquistou. Mas, cara, são poucos, são raros os times que conquistaram isso. Porque é muito difícil. Então eu não entendo a torcida do Flamengo. Foi eliminado da Copa do Brasil porque Felipe Luiz poupou. Irmão, o cara botou um time competitivo, o cara ganhou o jogo, infelizmente perdeu nos pênaltis, e fez o que fez, poupou alguns jogadores realmente, tirou alguns jogadores ali, porque o foco é Brasileirão, a prioridade é Brasileirão, e a prioridade é a Libertadores. Se a gente tem o melhor elenco, agora falando como torcedor, se a gente tem o melhor elenco, por que não vai usar o elenco? É só para jogar os mesmos jogadores, é a Arrascaeta para jogar todo jogo, porque todo jogo é importante. Pelo amor de Deus, pô, eu não entendo realmente o torcedor do Flamengo. Para esse jogo aqui, o Flamengo vai com a força máxima, porque, obviamente, entrou com outro time ali contra o Atlético Mineiro, né? Então, por exemplo, o Samuel Lino deve ser titular aqui, apesar do Cebolinha ter feito uma grande partida. Pode ser que o Plata jogue, mas o Felipe Luiz na coletiva disse que o Plata pediu para sair. Pode ser que o Plata jogue, mas o provável é que seja o Luiz Araújo, né, que esteja de volta, porque sentiu algumas dores e precisou ser poupado nos últimos 2 jogos. Então pode ser que seja o Samulino, o Luiz Araújo, o Pedro lá na frente, o Arrascaeta. O meio campo pode ser que a gente tenha um Jorginho e o Saul, né? Pode ser. Ou se não vai ser o Alan ou o Everton Araújo. A zaga deve ser a mesma, né? Deve ter a volta do Alexandre. E lá na lateral pode ser que a gente veja o Emerson Royal ou o próprio Varela mesmo. Aí não muda muito, tá? O Flamengo é favorito para esse jogo, galera. O que eu não gosto muito é dessa odds de pré-jogo 1,33. Eu entendo que é no Maracanã, o Flamengo é bem favorito. Não é que a odds não esteja justa, está justa, mas eu não gosto dessa odds, tá? Eu prefiro esperar no ao vivo para pegar uma cotação melhor. Eu acredito que dá para fazer isso, até porque o Mirassol contra o Flamengo no Maracanã deve jogar com as linhas baixas, o bloco baixo, para buscar os contra-ataques. Então, o Flamengo pode ser que demore a marcar o gol, essa odds pode ser que suba, e a odds subindo a gente aproveita um odds melhor na vitória do Flamengo. Mas eu gosto do over 1,5, tá? No pré-jogo, eu gosto do over 1,5. Gosto pro Flamengo dar ali 4, 5 chutes no gol, para mim é também uma boa opção. São opções que eu gosto aqui, deixo para vocês trabalharem pela superioridade do Flamengo. E o Mirassol é um time ofensivo também, tá? Tanto que se você pegar os jogos do Mirassol, 3-2 contra o Vasco, 1-1 contra o Vitória, 2-0 contra o Ceará, 3-0 contra o Santos, 1-1 contra o Palmeiras, 1-0 contra o Sport, 2-0, 1-1, 2-1. Cara, são jogos com gols e vem numa sequência muito positiva. Até mais um motivo aí para apostar no mercado de gols no pré-jogo.
e no mercado de finalizações ao gol do que no resultado do Flamengo, né? É bom validar em campo. E São Paulo contra o Vitória, o São Paulo também vindo de uma sequência muito positiva, mas acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, muito por conta da expulsão que teve, e isso acabou prejudicando bastante o time. Vai enfrentar o Vitória, o São Paulo é favorito no Morumbi, é bem favorito para esse confronto, mas aqui, ao invés de apostar na vitória do São Paulo, eu prefiro utilizar o trade para provavelmente estar contra o Vitória, né? No trade a gente tem um lei, o lei é estar contra o Vitória, que significa o seguinte: se o São Paulo empatar o jogo ou vencer, eu ganho, só que pago mal dos dois. Só que, obviamente, o meu risco, caso o Vitória vença, é um risco maior. Só que, como o São Paulo é um time que se defende muito bem com o Crespo, eu prefiro trabalhar aqui com o trade, né? Porque me paga melhor e se eu ver que o São Paulo está correndo muito risco, eu tenho a possibilidade de encerrar logo. Então, eu prefiro utilizar o trade do que apostar na vitória do São Paulo no pré-jogo. Por mais que a odds, na minha opinião, esteja boa, tá? Mas é um jogo para trabalhar no trade. Contra a pior equipe, que nesse caso provavelmente vai ser o Vitória. E além disso, o trade também nos dá a oportunidade de validar o que o campo está mostrando para poder tomar a decisão, ok? E outros dois favoritos, mas são favoritos que podem se complicar, é o Goiás contra o Operário. Goiás é a melhor equipe da Série B agora, né? É o líder, junto com o Curitiba, obviamente. Mas o Operário é um time também bem chato, é um time que complica a vida dos adversários. Por isso que eu coloquei aqui como um favorito que pode se complicar. E o Philadelphia também é um favorito que pode se complicar. O Philadelphia é um favorito porque é a melhor equipe aqui da MLS até agora, né? Em termos de ponto, em termos de atuação, em termos de consistência. E o Toronto é uma das piores, tá? Uma defesa muito frágil. E como o Philadelphia vai jogar em casa, o Philadelphia é favorito. Outros favoritos que podem se complicar é o Southampton. Como o campeonato vai começar agora, eu vou analisar no ao vivo. O Southampton caiu de divisão e o Wrexham subiu de divisão. Então, o time do Southampton é melhor, é superior. Mas vamos ver em campo, né? É um campeonato que está começando agora. A mesma coisa que o Sheffield United. Também, como está começando agora a Championship, a gente precisa validar o que vai estar acontecendo em campo. No início de campeonato, eu dou um pezinho para trás nas primeiras rodadas para validar o elenco em campo nos jogos oficiais, tá? E temos também o Molde contra o Rancam. Molde também favorito para o jogo em casa, mas é uma equipe também não tão confiável, é um favorito que pode se complicar, por isso que aqui, nesse handicap asiático dupla hipótese e dupla chance, né? Aqui você tem duas opções, quando eu coloco isso no meu planejamento. Se você for atuar no ao vivo ou no pré-jogo, utilize o empate ou o time, ou utilize o empate anula, tá? Mas eu particularmente, eu geralmente utilizo no ao vivo. Então, é só quando eu coloco aqui esses times aqui no handicap asiático, é para você ter cuidado, tá? A mesma coisa o Bahia contra o Fluminense. O Bahia, para mim, em casa, é favorito diante do Fluminense. Só que é um favorito que pode se complicar. É um favorito que pode se complicar. O Fluminense teve jogos duros agora os últimos, né? Pegou uma sequência contra Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, aí depois veio o Internacional nesses jogos agora, e jogos pesados pela Copa do Brasil. Então, assim, o Fluminense veio numa carga de jogos pesada, tá? Carga de jogos pesada. Então, chega cansado aqui contra o Bahia. Isso é fato. Pode ser até que o Renato Gaúcho poupe alguns jogadores, tá? O Bahia chega melhor porque enfrentou o Retrô. E aí foi um jogo que foi no Nordeste, foi um jogo mais tranquilo para o Bahia, pôde rodar um pouco mais o elenco, ali poupar alguns jogadores. Só que o Bahia também está com alguns desfalques, o principal dele, na minha opinião, é o Eric Pulga, então liga um alerta pra gente. Bahia é um favorito, mas é um favorito que pode se complicar, tá? E jogos para gols, aí tem uma carrada aqui, meu Deus do céu. Muitos jogos favoráveis para gols, né, galera? O Xangai Shenhua, que eu falei no início do vídeo, na China, contra o Xangai Port, eu gosto do ambos marcos, tá? Pagando em 44 aqui, pra você combinar numa dupla. Naquela dupla com o Taishan é muito boa. Os últimos jogos entre eles, a gente vê isso, né? 3x2, 1x1, 3x2, 3x2, jogos com gols nos últimos confrontos. São as duas melhores equipes do campeonato. O Genk contra a União São Geloese, um jogo muito bom para o over 1,5, tá? Muito bom para você combinar numa dupla. Os jogos do Bragantino contra o Internacional e Fortaleza contra o Botafogo, eu particularmente não fiz no pré-jogo. Não fui no over 1,5 aqui desses confrontos. Por quê?
porque o over 1,5 de Bragantino contra o Internacional está pagando em 40. E o Bragantino tem jogado mal nos últimos jogos, tá? Porém, o Internacional, como tem Libertadores no meio da semana contra o Flamengo, pode ser que poupe alguns titulares aqui nesse confronto. Pode ser, não tenho certeza, tá? Então vou esperar a escalação do Internacional. Se for com o time titular, eu provavelmente vou dar a favor nesse over 1,5 com a cotação melhor, né? No ao vivo eu acredito que dá pra gente conseguir uma cotação melhor, porque no pré-jogo em 40 tá baixo. Se tivesse pagando 1,50, 1,55, eu iria no pré-jogo. E o Fortaleza contra o Botafogo, também pode ser que a gente tenha um Botafogo com time reserva, por conta do... Poupou agora muitos jogadores, é verdade, contra o Bragantino. Eu acredito que não vai poupar aqui, mas isso pode acontecer por conta da Libertadores, porque eles vão ter um jogo no meio da semana contra a LDU em casa. Em casa a gente sabe que contra a LDU, se você puder fazer uma vantagem de 2, 3 gols é importante, porque lá é na altitude. Então também tenho que esperar a escalação do Botafogo, mas os jogos do Fortaleza têm sido jogos com gols. Por isso que eu também gosto desse over 1,5, tá? Se tivesse pagando também um pouco mais, eu poderia até ir no pré-jogo, mas pagando abaixo de 1,50 eu prefiro esperar no ao vivo, tá? Até para validar o que o campo vai estar mostrando. Os jogos de Volta Redonda eu sempre recomendo aqui, né? Tá a favor do mercado de gols, porque é um time bem ofensivo, é um dos times mais ofensivos dessa Série B. Só que do outro lado tem um time que não é tão ofensivo assim. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Também é um jogo que está pagando bem, o over 1,5, vale a pena estar de olho, tá? Mas o meu receio aqui é por conta do Novo Horizontino, tá? Não por conta do Volta Redonda. Mas eu coloquei aqui na lista de mercado de gols justamente por conta do Volta Redonda. E na MLS você sabe que sempre eu vou estar a favor de gols, né? Aqui do Montreal contra Atlanta, o ambos marcam, é interessante, está pagando 1,53. New York City contra o Columbus, o over 1,5 é a melhor opção, tá? Chicago contra o Los Angeles também, o over 1,5 é a melhor opção, mas eu não descarto que também ambos marcam, que é muito bom para esse confronto. Tem St. Louis contra o Nashville também, outro jogo muito bom pro over 1,5 para você combinar em uma dupla. Então esse para mim é o meu planejamento desse sabadão, tá? Espero ter te ajudado aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal porque domingão também tá recheado de oportunidades.